Meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para falar no nosso curso de catequese para adultos. Vamos falar hoje sobre Jesus Cristo, o Salvador. Vamos falar de Jesus um pouquinho mais, para a gente conhecer a nossa fé cristã na sua essência. Porque falar de Jesus é de fato conhecer a dimensão mais profunda da nossa fé cristã. Vamos falar então um pouquinho. O artigo do Creio diz assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então Jesus é para nós o Filho unigênito, então o único Filho unigênito de Deus, o único gerado em Deus. Isso é o que a nossa fé cristã determina e que nós acreditamos acerca de Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo com uma missão muito específica. Quando chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. Gálatas 4:4-5. Então esta é a boa nova, é o Evangelho de Deus, que Jesus Cristo veio como Filho de Deus, que Deus visitou seu povo. Por isso que nós chamamos que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, e cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Enviou seu Filho muito amado. Promessa que Deus fez a Abraão e que na sua descendência seriam abençoadas todas as nações da terra. E Deus envia seu unigênito, seu Filho unigênito, para então redimir ao gênero humano. Há redenção em Jesus. Enquanto o Pai é aquele que cria, Jesus é aquele que redime a humanidade, que traz ao homem uma oportunidade de resgate. Deus enviou seu Filho para resgatar o mundo. Por quê? Porque o mundo não tinha forças por si mesmo para promover este resgate. É preciso que o Filho de Deus venha e que, de uma vez por todas, resgate a todo o gênero humano. E essa é a boa nova, que Jesus Cristo veio nos pagar uma dívida e que a dívida que nós temos foi cancelada na cruz de Jesus. Para nos salvar, Deus enviou o seu Filho, que é Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, quer dizer, o ungido. A palavra Cristo, no grego, significa o ungido, o marcado por Deus. Então Jesus, o Salvador, Jesus, Yeshua, o Salvador, é também o ungido, é o Messias, é aquele que é esperado por todos. Como afirma a fé da igreja, Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Esse é um ponto fundamental da nossa crença em Jesus. Ele assumiu as nossas dores e veio viver como nós. Jesus Cristo, na pessoa dele, reside a união hipostática. União hipostática. O que é a união hipostática? É a união de Deus e do homem numa única pessoa. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso é um fundamento da nossa fé. Algo assim que, sem a fé, a gente não consegue compreender como pode um homem ser Deus, um Deus homem. É difícil, pela natureza lógica, acreditar nisso. É preciso que a fé realmente venha em suplemento, como diz aquela canção do Tão Sublime Sacramento, vem a fé em suplemento, os sentidos completar. Quer dizer, onde nos falta, pelos nossos sentidos, o entendimento, a fé vem para nos suplementar. Não significa que nós devemos esquecer a razão, mas é importante que a fé venha como o elemento fundamental para sementar, ou seja, para dar consistência a toda a construção, a todo o alicerce espiritual da nossa casa. Além de Salvador e Redentor, Jesus Cristo é o modelo para todos os homens, especialmente para os cristãos. Sim, nós devemos pisar nas pegadas de Jesus. As pegadas de Jesus, do Salvador, devem ser as nossas pegadas. Nós vamos caminhando junto com Jesus. Jesus é o modelo
que vai nos servir de inspiração para que a gente possa continuar sempre buscando a reintegração, a verdadeira religião. Religião quer dizer a religação. Ligação perdida, o vínculo perdido, como nós vimos na nossa aula anterior, pelo pecado. Agora Jesus Cristo vem fazer essa religação. E Ele é o modelo para todos nós, daquilo que significa o homem perfeito, justo e agradável perante Deus. Então esse Jesus é quem nós devemos seguir. Os passos de Jesus devem ser a nossa sina. Bom, além disso, nós podemos perceber outras coisas interessantes. Quais são as principais ideias que nós devemos ter? Primeiro, que Deus não abandonou os homens apesar do pecado. Sim, porque, veja só, os primeiros homens pecaram. Quiseram viver a vaidade, quiseram viver distantes de Deus, se deram aos prazeres do mundo e erraram o alvo. Porque você lembra que quando nós falamos de pecado, nós falamos que a hamartia quer dizer errar o alvo. Qual era o alvo? Que vivêssemos todos na comunhão da graça divina. O homem original comete esse erro. No entanto, Deus continua a amar estas pessoas. Tanto que ele providenciou, nós vimos lá no relato de Gênesis, ele providenciou as vestes. Então eles se viram nu e Deus cuidou deles. Então esse cuidado carinhoso de Deus mostra que Deus sempre se preocupou com os homens. A história da salvação, que nós vamos encontrar ao longo de toda a Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é exatamente essa história da tentativa do homem da tentativa de Deus de se relacionar com o homem, de chamar o homem para si e de restaurar o homem a partir daquele pecado que tinha destruído esse propósito original. O Deus lá, quando fala a Eva, que é a simbologia dessa mulher original, ele fala que a descendência dela pisotearia a cabeça da serpente, dando a entender que havia uma promessa de salvação, que aquela condenação não seria definitiva, mas que Deus queria dar à humanidade a herança celeste, a herança do paraíso, e que o paraíso perdido poderia ser reencontrado a partir dessa volta do homem para Deus. Então, a religião é esse processo que nos faz voltar a Deus. E Jesus Cristo tem muito a ver com tudo isso, porque Jesus Cristo já está ali prefigurado naquela frase que o nosso Senhor e Deus falou à primeira mulher. Bom, para que os homens não se esqueçam de que ia enviar ao mundo um Salvador, Deus vai lhe recordando com frequência, por meio de Abraão, que nós vimos, na tua descendência, Abraão, todas as gerações serão abençoadas. Quer dizer, ele recorda a promessa que ele fez a Eva. Em Jacó, sobre as 12 tribos, entre as tuas 12 tribos haverá de nascer. Para Moisés, para Davi, para os profetas, que vão ser eles, inclusive, como está lá em Isaías 7,14, Miqueias 5,2, eles é que vão proclamar. Por exemplo, Isaías vai dizer que esse Salvador virá de uma virgem, nascerá de uma virgem, e Miqueias fala exatamente o local, Belém. Então, a história sagrada é exatamente a história deste anúncio salvífico, o anúncio de salvação. Deus faz recordar a sua promessa ao longo de toda a história bíblica. Por que Deus faz isso? Porque Ele amou o mundo de tal modo que lhe deu o seu Filho único. Então, essa passagem de João capítulo 3, versículo 6, nós temos que guardar, do versículo 16, nós temos que guardar dentro do nosso coração. Deus amou o mundo que entregou seu Filho único, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, Deus não quer que o mundo se perca. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se converta. Nós vamos falar sobre conversão no outro módulo, na outra aula. Mas eu quero que você entenda isso. Jesus é a manifestação real, palpável, visível, presente do amor de Deus derramado sobre toda a sua criação. O Senhor chama-se Jesus, que quer dizer Salvador, como nós já falamos, Yeshua. O arcanjo São Gabriel,
Disse a São José: a Virgem dará à luz a um filho, o qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Então Jesus vem com a missão de salvar a humanidade do pecado. A partir do momento que o homem abre o coração para Jesus, assume essa postura de buscar o Senhor Jesus, de entregar o senhorio da sua vida a Jesus Cristo, de viver na relação de dependência com Jesus, a salvação passa a existir. A salvação entra na sua casa, como disse Jesus para Zaqueu naquele encontro, né? Jesus é verdadeiramente Deus. Esse é um ponto fundamental da nossa crença. Por quê? Porque ele nos disse, demonstrou com suas obras, principalmente as obras de misericórdia e de amor, com as quais ele produz grandes sinais. Ele diz no Evangelho de João: eu e o Pai somos uma mesma coisa. Quem vê a mim vê ao Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Jesus é a manifestação presente de Deus. Por isso que a Bíblia o chama de Emanuel, quer dizer, o Deus conosco. Jesus, ao longo da sua caminhada neste mundo, produz muitos milagres, prodígios. Os milagres não é tanto para manifestar o seu poder, para mostrar que ele é poderoso e grande. Não. O maior objetivo é mostrar que a misericórdia de Deus está presente, que Deus não abandonou seu povo. Jesus cura os mudos, os cegos, os leprosos, as pessoas que estavam excluídas, porque você sabe que naquele tempo a doença era tida como originária no pecado. Então Jesus vai demonstrar que não. E onde abundou o pecado, abundou a graça de Deus, superabundou a graça de Deus. Quer dizer, Deus é maior do que o pecado. Então Deus vai manifestar o seu poder de amor sobre essas pessoas e vai lhes libertar da doença. É um sinal de amor, um amor carinhoso de Deus que se manifesta em Jesus. Ressuscita o seu amigo Lázaro, o filho da viúva de Naim, perdoa os pecados e fazia tudo isso por virtude e poder, porque ele é Deus. Então Jesus faz tudo isso porque ele é Deus verdadeiramente. A ressurreição de Cristo é a maior prova de que ele é Deus. Então, São Paulo Apóstolo afirma que se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, vã seria a nossa fé. Então Jesus venceu a morte. Jesus morreu, mas também ressuscitou de verdade. E ele aparece aos discípulos, né? A Bíblia vai falando, por exemplo, Mateus 28, 11 a 15, diz que os inimigos de Jesus queriam ocultar a prova da divindade, queriam ocultar que Jesus tinha de fato ressuscitado. A ressurreição de Jesus é a maior prova de que ele é Deus, de que ele venceu a morte e que quer nos dar esta vitória também. Jesus Cristo é igual em tudo a nós, ele é verdadeiramente homem, exceto no pecado. Então, o pecado Jesus não conhece, né? O pecado e o erro não acontece em Jesus, não há pecado e nem tampouco erro em Jesus Cristo. Teve uma mãe, como nós temos, trabalhou com as suas mãos, teve fome, sede, comia, bebia, cansava-se, teve amigos e chorou. Quando morreu seu amigo Lázaro, alegrava-se com seus discípulos. Então, Jesus mostra aqui, nos trechos do Evangelho, a sua humanidade. O quanto Jesus é parecido conosco. Jesus Cristo é não apenas perfeito Deus, mas também perfeito homem. Então essa é a grandeza de Jesus. De um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, quis se fazer um de nós. E se fez um de nós, para que a gente pudesse se fazer igual a Ele. Para que a gente pudesse ser alter Christus e com Ele também subir ao trono do Pai, subir à glória do Pai, com Jesus. Como nós rezamos na missa, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, a igreja caminha assim, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Jesus é o nosso modelo, como nós já falamos anteriormente. Por quê? Porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou, ele subiu ao céu. Como Deus está em toda parte, tudo vê e ouve e se manifesta profeticamente na igreja. Ele está no céu e ele também está na Eucaristia, que é um sinal visível, sacramental da sua presença, para o qual alguns de vocês também estão se preparando para receber Jesus Cristo verdadeiramente na Eucaristia. Ali está a presença real de Jesus. É o milagre da nossa fé.
É o mistério de fé, como diz, né? Mysterium fidei, mistério da fé. É algo que é tão sublime, porque Jesus disse assim: em comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vos dou é a minha vida em favor do mundo, é a minha carne, é o meu corpo, minha carne, meu sangue. Jesus se doa e doa-se na Eucaristia. Podemos falar com Ele, Ele está presente, escuta-nos, fala-nos, não só com palavras, mas sim ao coração. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Então Jesus Cristo está presente. Ele falou também assim: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Jesus é o modelo da nossa existência. Nós temos que seguir os passos de Jesus. E para você seguir os passos de Jesus, você tem que conhecer os evangelhos. Existem 3 evangelhos que falam propriamente a história de Jesus sob uma ótica muito parecida. São conhecidos como os evangelhos sinóticos, quer dizer, que têm a mesma ótica. São eles, Mateus, Marcos e Lucas. Então, leia esses evangelhos para você conhecer a história de Jesus, a sua catequese. E o 4º evangelho, que é o evangelho de João, é um evangelho místico. Então, no evangelho de João, você vai conhecer o Cristo cósmico, o Cristo místico. Vai ser desvelada a você, no evangelho de João, a verdadeira identidade divina de Jesus. Enquanto o homem Jesus a gente conhece mais pela via dos sinóticos, dos 3 primeiros, o Deus Jesus, o Jesus verdadeiramente Deus, a gente conhece por meio do Evangelho de João. Então, é importante que você, como cristão, ao longo da sua vida, leia os 4 evangelhos. Se você participar todos os dias da missa, em 3 anos você lê os evangelhos todos, a Bíblia inteira. Porque a Bíblia está disposta em 3 anos, A, B e C. Então são os 3 anos que representa, se você pegar todas as leituras, os evangelhos, os salmos, você tem a Bíblia inteira ali posta para você. Mas o grande dever que eu te coloco ao longo desse nosso curso é de você ler o evangelho. Hoje você vai começar a ler o evangelho de Mateus, tá bom? Leia o evangelho, conheça a história de Jesus. É preciso, então, como nós falamos, conhecer e também seguir Jesus. Não basta só conhecer, é preciso segui-lo. Ouvir a palavra e colocar em prática. Devemos cultivar esta amizade com Jesus. Como é que se cultiva a amizade com Jesus? Na oração, no evangelho, no sacrário, na caridade, no amor, no perdão, na vida cotidiana. Nós temos a responsabilidade de cultivar esta amizade verdadeira com nosso Senhor Jesus Cristo. Para que Ele haja por nós. Como eu falei para você agora há pouco, você é um alter Christus. Como é que você se torna alter Christus mesmo? É isso mesmo, por meio do seu batismo. No dia do seu batismo você recebe o Espírito Santo e você se torna outro Cristo, templo vivo de Deus e morada do Espírito Santo. Muito bem, falamos um pouquinho mais de Jesus, conhecemos um pouco mais dele, agora vamos falar dos propósitos da vida cristã. O que Jesus nos deixa como legado? Então, para que a gente possa crescer nessa nossa fé, nesse nosso compromisso com Deus, por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador pessoal. Então você tem que assumir esse propósito, que Jesus Cristo venceu as obras das trevas, venceu a obra de Satanás, aquela que incutiu o pecado lá no início da humanidade. Jesus vence essas obras e Jesus se torna o teu Salvador pessoal. Então você reconhece Jesus como teu Salvador pessoal e você vai ter um avanço na vida. Esse avanço, porém, é passo a passo. É como essa escada aqui que está representada na figura. Ó. Passo a passo. Nós vamos caminhando nessa escada que nos leva à perfeição. Como é que a gente faz isso? Ler todos os dias o Evangelho, durante alguns minutos, para conhecer melhor a vida e a doutrina de Jesus. É o que eu te falei. Então você, por exemplo, eu não quero ler muito. Então lê pelo menos um capítulo, mas vai lendo todos os dias o Evangelho. Hoje em dia também tem aí aplicativos com o Evangelho do dia, com a liturgia do dia. Então você pode ter no seu próprio celular. Não precisa nem levar uma Bíblia impressa. Você pode ter no seu celular e ler o Evangelho. Faça uma breve visita ao Santíssimo Sacramento do Sacrário para estar com Jesus realmente presente. Então, por exemplo, assim, não só ir na missa, mas no dia a dia, vai lá numa igreja, ajoelha, ora, conversa com Jesus, tenha essa devoção pessoal
porque Jesus tem muita resposta para dar na vida das pessoas ainda. Não, Jesus não morreu e foi para o céu. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta foi a promessa que ele fez aos discípulos lá na Galileia, que continua refazendo a todos nós. Então, com isso, nós encerramos este nosso encontro, esse nosso encontro falando de Jesus Cristo e da sua obra grandiosa. Jesus fez uma obra grandiosa que é a nossa salvação pessoal. Eu deixo uma atividade para você aí anexa ao nosso vídeo. Espero que você faça essa atividade para participar da nossa formação catequética. E também lembro a você a necessidade de você participar dos encontros presenciais na paróquia. Tá bom? Um forte abraço, continue firme nos seus estudos, rumo a uma vida melhor, a uma vida de transformação. E é sobre transformação, é sobre mudança de vida que nós vamos falar no nosso próximo encontro. Fica na paz e que Deus te ilumine e te abençoe.